Oi pessoal, tudo bem? Essa é a aula 1 do minicurso Mitologia Brasileira na abordagem junguiana. Bom pessoal, ah, na aula anterior, né, do minicurso, que foi a aula de anúncio, é preciso lembrar que a forma como esses minicursos estão organizados, né, todos eles, mais de 150 aulas clínicas organizadas, né, em minicursos, consiste em um vídeo de anúncio, que já é uma aula, porque eu aproveito já para introduzir algumas questões. Geralmente eu falo de método, como a gente vai olhar para o tema, né? Porque é necessário a gente treinar o olhar, né? Eu tenho uma amiga que é psicóloga junguiana, daqui do Recife, e ela disse para mim, assim, meio que confessou, assim, que às vezes tem uma certa dificuldade em como olhar para certas questões a partir da clínica do Jung, né? E esse é justamente um dos motivos pelos quais eu criei esse canal, para a gente ir criando olhares, formas de olhar para determinadas questões, né? Atualidades também, acontecimentos culturais que nos afetam, acontecimentos políticos que nos afetam, né? Então vocês sabem que aqui no canal há centenas e centenas de vídeos com vários temas da clínica junguiana para a gente criar um olhar em torno do tema. E esses vídeos são interconectados, eles dialogam entre si, não são vídeos aleatórios, né? Eles têm uma sequência, eles dialogam entre si, eles estão interconectados de alguma forma, né? Um vídeo faz muita referência ao outro, um mini curso faz muita referência ao outro aqui no canal, né? De certa forma é a continuação de um outro minicurso. O minicurso aqui é a continuação de outro minicurso, de certa forma, né? Porque a própria estrutura, digamos assim, da clínica junguiana, né? Para usar uma imagem arquetípica, alquímica, da circunambulácio, né? Ou seja, a gente vai circunambulando temas na clínica junguiana, vai tentando se aproximar cada vez mais do centro. E o centro muda de lugar, né? A gente vai tentando se aproximar do centro, vai circunambulando, né? Como o caipora vai caminhando em círculo dentro da mata, né? O caipora da mitologia brasileira. E a gente vai se aproximando cada vez mais do centro, né? O Jung observou muito isso, e ele fala isso na prática da psicoterapia, ele fala isso no Segredo da Flor de Ouro, com um detalhe fundamental, que o centro também vai mudando de posição, e os contrários, em sua profunda unidade, também os polos, vão mudando também, né? Novos conflitos vão surgindo a cada olhar que a gente lança sobre o mundo, né? Sobre o espetáculo do mundo, tá? Sempre tem um anúncio e depois tem 4 aulas de minicursos corridas, né? Então, no anúncio, eu falei um pouco sobre que método a gente pode utilizar para olhar para os mitos brasileiros, que não é mais um método funcionalista, tal qual eu usei na função dos símbolos da cura da alma. Não vamos utilizar do método estruturalista, que eu utilizei no mito como fator estruturante da clínica junguiana. Por quê? Porque eu já olhei e estou variando meu olhar, né? Já falei sobre esses temas, estou variando um pouco meu olhar. Eu gostaria de falar dos mitos brasileiros numa perspectiva sincronística, ou seja, numa perspectiva de sincronicidade. Vamos observar os princípios de conexão acausal que aproximam os paralelos históricos, culturais, civilizacionais de épocas pretéritas e de tempos passados também, com questões que a gente vive hoje, né? Com questões que afetam o nosso psiquismo hoje. E isso a partir de comparações, né? A partir do método comparativo. É por isso que eu falei do mito da Índia Nayar, né? Da Vitória Régia. Falei de um mito muito comum entre os índios, né? Pré-cabralinos, que foi Como a Noite Apareceu, né? O mito do surgimento da noite. Na mitologia nórdica também tem um mito muito semelhante ao surgimento da noite, né?
e tentei aproximar, né, buscar aproximar esses temas, essas imagens arquetípicas, fazendo amplificações. E aí surge um problema, né? Porque historicamente a gente sabe que a nova sociedade foi formada por negros, índios e brancos, né, colonizadores. E vamos colocando esses pontos de vistas aqui no minicurso. Vamos falar muito de mitos indígenas, de mitos africanos, né? E também de mitos que o próprio povo colonizador trouxe, certo? Mas aí a gente não vai adotar o ponto de vista do colonizador apenas. Por quê? Qual é a grande questão aí? Porque o colonizador, quando chegou em terras brasileiras, o colonizador impôs a sua visão cultural, a dominação cultural, e inclusive reescreveu muitos mitos dos índios e muitos mitos dos negros para tentar aproximá-los da tradição cristã. Tá? E aí, qual é o problema que surge? Para a gente poder estudar o mito numa perspectiva sincronística, tentando testar a hipótese do inconsciente coletivo, é interessante que a gente suponha que a difusão cultural não ocorreu ou foi mínima. Né? No caso do processo colonizador, a difusão cultural foi simplesmente imposta. Né? Ela foi máxima, ela foi simplesmente imposta. Imposta. Né? E aí, aquele mito original, espontâneo, que nasceu da fantasia criativa, da psique objetiva dos povos que aqui moravam, tudo foi sendo reescrito, readaptado, colonizado, sem falar que muitas culturas, como por exemplo os tupinambás, né, foram extintas, houve o genocídio tupinambá. Flores de Fernandes estudou muito essa questão, né, a organização social dos tupinambás, e muitas tribos foram desaparecendo, culturas foram sendo descaracterizadas. Né? Não é que eu esteja defendendo uma espécie de purismo sociológico, né? A questão justamente não é essa, mas é que a gente precisa aprender a enxergar na história do nosso país essas relações de poder que existem e são vigentes na nossa formação. Né? Talvez isso explique um pouco sobre os aspectos desconjuntados dos nossos mitos, né? Conforme a gente está sempre falando aqui, a mula é sem cabeça, o saci falta uma perna, o curupira tem os pés para trás, o caipora anda em círculos, né? E isso aponta para uma sincronicidade, aponta para a ativação de complexos culturais brasileiros, né? E aponta para uma mutilação da alma brasileira. Né? Sem falar também que reescrever a história, repensar a história, é fazer a memória entrar em ação, é fazer a memória atuar. Né? E a memória é uma criação cultural. Tá? A memória é construída. Tá? O Jung estudou muito essa questão da memória, estudou muito a questão da criptoamnésia, né? A questão das falsas memórias, de como, por meio das falsas memórias, o passado também se torna um passado projetivo. E muitas vezes, quando a gente olha para esse passado, que por si só já é um mito, esse passado nos atrai, e ele pode ou nos curar ou nos adoecer mais ainda. Se a gente não tomar consciência, se a gente não se conscientizar das imagens arquetípicas que nascem, que surgem desse passado, né? O Jung também fala muito que o inconsciente, como se, né, parece que o inconsciente coletivo se comporta como se estivesse fora do tempo e fora do espaço, né? Por isso que esses mitos têm um caráter espacial e atemporal. Eles são sempre atuais, eles estão sempre presentes. Eles são históricos, mas há algo neles que aponta para uma espécie de transhistoricidade, né? Eles estão um pouco além da própria história, né? Então, pessoal, já que eu falei do caipora, né, que anda em círculos, por exemplo, a gente sabe que, eu acabei de falar aqui, né, da circunambulácio, né, do Ouroboros, da cobra que morde o próprio rabo. Tá? A gente sabe que para Jung, o formato circular, né, o formato mandálico, possui
um simbolismo de autoproteção, né? O círculo mágico, o círculo sagrado, a mandala, o mandala, possui um caráter de ser um simbolismo de integração universal do sujeito, tá? O mandala é uma espécie de antítese para estados mentais caóticos, tá? Muitas vezes, quando pesquisando pacientes esquizofrênicos, atuando, clinicando com pacientes psicóticos, pacientes esquizofrênicos, é comum que se observe que eles começam a desenhar, né? Fazem desenhos, e nesses desenhos geralmente surgem mandalas, que são tentativas de autocura, né? São tentativas da psique se autocurar, né? E aí, olhando para o mito, todo mito tem um caráter luminoso e tem um caráter sombrio, né? O caráter sombrio, por exemplo, do caipora é fazer o caçador se perder na mata e muitas vezes morrer na mata, né? Quem já se perdeu numa mata sabe que você na mata ouve sons e às vezes o som está à sua frente, aí você vai até onde você acha que está o som e daqui a pouco o som está atrás de você. E você volta e daqui a pouco o mesmo som está ao seu lado e daqui a pouco o mesmo som está do outro lado. E o som muda muito rapidamente, como se fosse alguém, alguma entidade brincando com você, né? Dando uma de trickster com você. Provavelmente é a partir daí que surgiu, né, o mito do caipora. E o mito do caipora é uma projeção da psique do colonizador, né, nas matas, né? Mas ao mesmo tempo o caráter luminoso do caipora, por exemplo, é por meio desse caminhar em círculos, desse andar em círculos, que pode apontar para uma estrutura neurótica, né? Por exemplo, o discurso do neurótico tende a ser um discurso repetitivo, tende a ser um discurso muito voltado, né, para si mesmo, tende a ser um discurso que segue determinados complexos que sempre se repetem. Há um padrão do discurso do neurótico, né? Existe também um aspecto luminoso, que é justamente esse: a tentativa de cura, a tentativa de proteção, de autoproteção, de curar-se. No caso, o caipora é uma entidade sobrenatural, é um mito que protege as matas. E protege as matas de quem? Da ação colonizadora, da ação que depreda, da ação que viola a natureza, que viola a própria terra, tá? O mito do Curupira é muito semelhante ao mito do caipora. E o mito do Curupira a gente fala que é um mito de inversão, porque como o Curupira tem os pés para trás, quando ele caminha, ele também confunde os caçadores. Mas esse confundir os caçadores também tem como objetivo a proteção da terra, né? O modelo de autoproteção da terra, né? É interessante assim que arquétipos, imagens arquetípicas vão surgindo, vão emergindo e vão nos conscientizando de como foi o nosso passado, nossa sociedade que se urbanizou de modo relativamente muito recente. O Brasil foi descoberto em 1500, portanto, século XVI. E somente no século XX, mais de 400 anos depois, foi que nós começamos a ter uma sociedade de características urbanas, ou seja, a maioria dos nossos mitos foram criados no modelo de estrutura social rural, patriarcal, né? No modelo de civilização transplantada e invertida, né? Essa questão de que, de modo geral, quando se coloniza um país, uma cultura, se dá privilégio a centros urbanos para depois tentar colonizar as matas, né? O primeiro na história do nosso país. Claro, os portugueses estabeleceram feitorias no litoral, mas o que eles queriam realmente era encontrar nosso ouro, e para isso eles escravizaram índios e entraram nas matas desde sempre, a partir da extração do pau-brasil e também a partir da extração de outras plantas, inclusive de animais silvestres, que até pássaros os colonizadores levavam para a Europa. Nós temos essa tentativa de entrar, né, esse estupro da terra, esse estupro da natureza no nosso país, né? Ao mesmo tempo,
mitos muito interessantes e muito, eu diria, afetivos, né? Afetos catalivadores vão surgindo no meio de toda esses complexos culturais, como, por exemplo, o mito de Mani, né? O mito de Mani é muito meigo, assim, é muito afetuoso, né? Que diz que uma índia, numa aldeia, apareceu grávida e ela era filha do cacique. Só que ela falou que ao pai, que era o cacique, que não havia nunca conhecido nenhum homem. E o cacique ficou muito decepcionado, né? Porque achou que ela estava mentindo. Ela estava grávida, ela era virgem, estava grávida, estava para dar luz a uma criança, sem ter conhecido nenhum homem. E o cacique achou que era mentira. Mas aí a criança nasce, é uma menina, os índios chamam de Mani, e percebem que a pele dela é muito branca, né? E a pele dos índios é mais escura, né? E eles ficaram preocupados com isso. E aí Mani era uma criança linda, que sempre sorria, né? O arquétipo da criança divina, que aparece em tantas culturas. E os índios amavam Mani, a tribo amava Mani. Mas aí há um momento em que há uma grande seca na região da tribo, e os índios começam a passar fome, a passar dificuldade. Por quê? Porque na seca as árvores não mais nasciam e não podiam mais gerar frutos. E de repente o pajé convoca todos os índios para fazer um grande ritual mandálico no centro da aldeia. E os índios formam um círculo de autoproteção, formam um mandala no centro da aldeia e começam a invocar forças sobrenaturais para que aquela seca pudesse acabar. E nesse momento, Mani é deixada dentro da oca. A oca também tem esse formato circular, esse formato mandálico, né, de autoproteção. E Tupã envia um raio, e esse raio cai na oca, cria um enorme buraco na oca, e Mani cai dentro desse buraco. Quando os índios voltam para ver o que tinha acontecido, dentro da oca havia um buraco, e dentro do buraco estava Mani. E eles não conseguiam mais encontrar Mani. E aí a mãe de Mani chora, 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 e das lágrimas do choro da mãe de Mani nasce uma planta. E dessa planta, os índios começam a observar que ela é marrom, assim como a pele dos índios, mas por dentro dela é branca, assim como a pele de Mani. E começam a se alimentar dessa planta e a plantar essa planta em outras regiões. Essa planta vai florescendo. A partir dessa planta, alimentos vão sendo feitos, goma, bolo, né, doces, né? Vão sendo... a culinária vai sendo despertada por meio dessa planta, e a seca e a fome desaparecem naquela aldeia, né? Então, assim, amplificando um pouco o mito de Mani, né? A gente sabe que na tradição cristã, por exemplo, existe a própria o mitologia cristão, né? De que Cristo foi uma criança guardada, e na missa católica os católicos se alimentam, né, no pão, na figura do pão e do trigo, do próprio corpo do Cristo, assim como os índios se alimentavam de Mani, que a junção de Mani, que é a criança, mais oca, que é onde a criança estava, gerou a palavra manioca, né, que com o tempo tornou-se a palavra mandioca, que é um alimento muito rico, muito comum. No Nordeste a gente chama de macaxeira, por exemplo, né? E a história de Mani lembra um pouco também a história da deusa Deméter, deusa da agricultura, né? Lembra um pouco também na teologia judaica, quando os judeus estavam no deserto, que Javé enviava o maná, né? O maná lembra muito, se lembra um pouco a história de Mani, porque é o pão que desce do céu, né? O pão e o mel, né? O pão e a glicose, né? Ou seja, reservas energéticas, né? Trigo, proteína, que é trigo, e carboidrato, açúcar, glicose, que é o mel. E também da planta de Mani também se faz pão, tá? Da planta de Mani também se faz pão, também se faz vários tipos de alimentação, que em várias culturas também são comidas sagradas, né? Alimentação, comidas sagradas, o mel,
a terra sagrada onde jorra leite e mel, o pão, que é um símbolo sagrado no cristianismo, também entre os judeus. Tá? Então você percebe que vai existindo essas relações de sincronicidade entre os mitos brasileiros e determinadas mitologias, mas que se encontram em paralelos em outras culturas e outras tradições. Na aula 2 e durante o decorrer do minicurso, a gente vai conversar um pouco sobre essas amplificações e qual é o sentido desses mitologemas e dessas amplificações na prática clínica da psicologia junguiana. É isso aí, pessoal. Muito obrigado.